Muito bom dia para você que está aqui na Patriarcado TV. Eu sou o Murdock Parker Morales, né, vigilante aí da cidade de Nova York, escalador de paredes, lançador de teias, e eu não protejo só Hell's Kitchen. E hoje eu vim com uma proposta diferente aqui no Murdocast, porque desde que saiu aí o filme do Aranhaverso e ele vem entrando em cartaz aí, né, já acho que a essa altura já até saiu de cartaz, né, o Aranhaverso 2, que é um filme que eu não tenho certeza se eu gostei ou não. Cada hora eu penso uma coisa diferente sobre ele, mas pode crer que eu arrumei um novo literalmente eu, que é o Miguel. Mas não vim falar do Miguel, tá? Outro dia, quando eu conheci a fundo o Miguel, o nosso querido Homem-Aranha 2099, eu irei trabalhar mais em cima dele. Hoje o dia é pra falar do grandíssimo e talvez erroneamente criticado Miles Morales, o novo Homem-Aranha, que já tem mais de 10 anos aí na estrada. Ganhou filme, ganhou game, ganhou as graças da galera, dos cosplayers, do grande público. É um personagem muito bacana e que eu acho que ele vem sofrendo de algumas coisas, algumas críticas injustas. Eu vou exibir aqui um vídeo de um canal que eu assisto, né, que é o Engeek, que ele produz assim uns vídeos curtos, e eu vi um vídeo que eu achei interessante para poder explicar o que eu quero argumentar aqui. Estão dizendo que o Miles Morales não é o Homem-Aranha, diminuindo o personagem porque ele não é o Peter Parker e por ser negro. E olha que eu sempre fui contra a cultura da lacração, woke, forçação de barra, chamem do que quiser. Sei lá, cara, só para de ser otário. Olha que diálogo merda. Mas eu sempre embasei meus argumentos em uma lógica que não excluísse uma inclusão bem feita. Como por exemplo, Miles Morales, Super Choque, Tigresa Viva. Mas tem uns caras que são radicais e realmente preconceituosos ao ponto de chamar de lacração qualquer obra que tenha um personagem negro, ou que não seja norte-americano. Com toda sinceridade, eu prefiro enfiar fogos no toba e brincar de ano novo do que ter vocês como aliados. Vocês atrapalham um movimento de pessoas sensatas, dando motivo pra galera progressista te chamar de qualquer coisa que termina com fóbico ou ista. E eles estarão com a razão, porque você é um animal. Então tá aí, né? Essa foi a opinião dele. Eu queria usar alguns pontos aí pra embasar mais contundentemente, né? E eu concordo que talvez num senso ali de autoproteção ali pra gente não acabar se frustrando ou não gastando nosso dinheiro com porcarias, a gente já automaticamente rejeite muitas das obras, se não todas, né, que existe a lacração identitária. Então qualquer sinal de pontinha de feminismo, preconceito racial, questões, né, de televisores específicos, né, 4K, HD e outras aí bandeirolas puxadas pela canhota do mundo todo ao redor de faculdades e afins, podem acabar tirando da gente a visão clara sobre o que são certos acontecimentos e a construção de certos personagens. Levemos em conta, primeiramente, a época em que o Miles foi criado e por quem ele foi criado. O Miles ele foi criado por volta do final de 2010, posso confirmar esses dados depois, pelo Brian Michael Bendis. O Brian, que é um roteirista muito renomado, né? Nos anos 2000 na Marvel ele praticamente reinou. Escreveu Homem-Aranha, Demolidor, Vingadores, deu muita estrutura e muita base para várias sagas que a gente gosta hoje, como a Queda, como a Guerra Civil, e coisas que, se não tiveram diretamente o dedo dele, ele teve envolvido ali por fora, né, nos panos. Então é um cara que na época ainda sabia escrever bem, porque depois ele foi pro Superman, eu não gostei muito não, e vocês sabem como eu sou crítico com o nosso querido Homem de Aço. Mas, ainda voltando ao contexto do Superman, outro argumento que eu gostaria de colocar aqui na mesa é que o contexto dele é muito parecido com o do Aço, o grande John Henry Irons, personagem aí
que veio a ser introduzido durante a saga do Retorno do Superman. Ele era um dos 4 Supermans em que acabaram ocupando a cadeira, né? E durante aí a ausência do Homem de Aço, que durou um longo tempo ali nos anos 90. Se você coloca a descrição jovem negro que, inspirado pela morte de seu herói, ele começa a procurar proteger a cidade, honrar o símbolo daquele que o inspirou, você acaba encontrando diretamente pontos em comum entre um e outro. A ideia é semelhante, obviamente que construída de forma diferente. E ele é construído para ser simpatizado. Eu ouço algumas críticas em relação ao Miles, tipo, eu consegui simpatizar com o Miles mesmo não sendo aquele Homem-Aranha e tal. De fato, Homem-Aranha é Peter Parker, mas o Miles, ele procura ser o seu próprio Homem-Aranha. É como a gente vê no Aranha-Verso, como a gente vê nos games, ele procura construir o seu próprio caminho, né? Principalmente quando ele tá mentorado pelo Peter, nessas encarnações mais fora dos quadrinhos, como o filme e os games. Ele procura o Peter quando é viável, né? Para procurar ser o Homem-Aranha, porque quem melhor pode ensinar a ser o Homem-Aranha do que o próprio Homem-Aranha, né? E, poxa, ele é um Homem-Aranha que fica de castigo. Você já viu o Peter ficar de castigo por conta da Tia May? Poxa, ele é praticamente o chefe de família, né? Então, sei lá, como é que você vai deixar de castigo um moleque desse, que ajuda tanto em casa, estuda e tira boas notas? O Miles, ele é um pouco diferente. Ele tem um contato mais direto com os pais e essa coisa dele mais familiar é bem forte, e isso é interessante, né? Porque é uma abordagem que não se tinha com Peter Parker, porque bem, os pais dele morreram. Eu acredito que ele pode não ter sido criado com a intenção do lacre, dele virar uma bandeirola identitária, mas hoje eu acredito que ele tá fadado a esse destino que, convenhamos, não é bom, tá? Não é bom pra ninguém, não é bom pra mim, não é bom pra você, e não é bom nem pro Miles. Ele seria só mais uma vítima de uma certa flanderização, talvez, por assim dizer. Pô, hoje em dia o Miles, ele é a figurinha de tudo, sabe? É tipo, bota o Miles Wolverine, bota o Miles Capitão América, sabe? Tipo, tudo agora é o Miles no que se diz respeito ao Homem-Aranha, sabe? Não à toa ele é o protagonista dessa nova franquia de animação e já se cogita já há tempos introduzir ele no MCU. E ele é BLM, né? No filminho aí, né? Ele anda com o broche do BLM e tal. Então, o Miles, ele pode não ter sido criado, novamente reforçando, ele pode não ter sido criado com esse intuito, mas infelizmente ele vai ser usado para isso. Mas eu considero que a gente tem que respeitar a gênese do personagem, né? É muito importante pra gente saber e não julgar ele pelo que ele é hoje em dia. Senão, eu ia ter que julgar o Superman, sei lá, pelo último lançamento do mês. E, o Superman tem uma história gigante. Mesma coisa o Batman e todos os nossos grandes heróis que a gente ama. Uma história de décadas aí. Não é, mesmo o Miles sendo novo, ele não nasceu ontem, sabe? Então a gente tem que procurar respeitar e entender, mesmo que não goste, tá certo? Mesmo que talvez não seja a sua vibe. Eu pessoalmente gosto do Miles, né? Acho que já ficou meio claro. Mas pra mim o Miles raiz é o Miles com corte de cabelo máquina 1, esse aí que tá aparecendo na nossa thumb, né, que você clicou aí. Inclusive agradeço a você, tá? Se você clicou aqui e tá vendo até o final. Com isso, a minha proposta aqui pra vocês é recomendar a fase Ultimate Homem-Aranha de 2014, né, já com o Miles como o principal Homem-Aranha do universo Ultimate, né, a Terra 1610, de onde ele saiu, e a partir da fase onde termina o Ultimate Homem-Aranha, né, e o Miles ele passa a assumir aquele posto em definitivo, né, que é ali por volta de 2010, 2011, graças ao sacrifício
do nosso grande, eterno e sempre aí conosco, né, em suas inúmeras encarnações, o grande Pedro Prado, o nosso grande Peter Parker, né, que sempre, não iremos esquecer, tudo foi construído com as bases dele. Hoje tem Homem-Aranha Dinossauro, Homem-Aranha Yagi, Homem-Aranha Negro, Homem-Aranha do Futuro, Homem-Aranha do Passado, mas tudo começou com um garoto lá atrás que foi picado por uma aranha radioativa e tinha a cara de tijolo e óculos fundo de garrafa. Respeito muito a inclusão e a criação do Miles, né? Gosto do personagem, aprecio o que ele é, mas não o que vem sendo feito com ele, o que vem sendo usado, o que ele vem sendo usado para si. Não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável aos olhos e aos ouvidos. Mas, novamente, o Miles merece seu espaço e ele é um Homem-Aranha tanto quanto os outros que a gente conhece. Inclusive o Miguel, que graças a Deus ele pediu o Miles de fazer aquela cagada no evento canônico. Eu vou procurar ler o Miguel, tá? De repente, um dia vem uma análise sobre o personagem, tá? Antes de encerrar, eu gostaria de pedir a vocês que curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal. Fico muito feliz de vocês terem ficado até o final aqui. E coloca aí nos comentários quem para vocês é o verdadeiro Homem-Aranha e se o Miles ele deve ser motivo de debate ainda hoje ou não. Pode ficar à vontade, tá? A casa é sua, tem café aqui no escritório do Murdock, vem, toma um pouquinho, né? Espero que estejam servidos. Se acomodem aí nos comentários, eu estou no aguardo de vocês para essa discussão maravilhosa, tá? Eu sou o Murdock e eu não faço tudo o que o Aranha faz, mas o Miles e o Peter fazem. A Gwen não faz tão bem assim, tá? Desculpe vocês. Arrivederci.